Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler o 27 e o 28. Glória a Deus. Está escrito assim. Vamos ler o 26 também, por favor. Está dentro de um contexto aqui. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. O 29. A fim de que ninguém se glorie ou ninguém se vanglorie na presença de Deus. Digam amém. Amém. Podem assentar, por favor. Irmãos, antes de pregar, eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui, e um privilégio ainda maior de ministrar a palavra. É claro que acompanhado de uma grande responsabilidade, porque a palavra não é minha, a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. E quando a palavra é nossa, ela implica conhecimento daquilo que vai se falar. E as pessoas que escutam, elas vão ouvir algo que não entra em seus espíritos. Muito mal pode chegar até a alma e provocar algum sentimento. Mas quando a palavra é de Deus, ela tem que fazer um caminho inverso, um caminho contrário. Ela tem que entrar no espírito, vir para a alma e alcançar o corpo. Então a nossa mente espiritual, ela precisa ser alcançada quando se trata da palavra de Deus, que é espírito e vida. Mas hoje eu tive uma inspiração de Deus para pregar num tema que é uma pergunta: quem Deus usa? E nós vamos perguntar juntos: quem Deus usa? Vamos lá, 1, 2, 3. Quem Deus usa? É uma pergunta. E a resposta, que você já deve ter percebido o fundamento do texto que nós lemos, é mais ou menos assim: os improváveis, aquelas pessoas que os homens não usariam, aquelas pessoas que os homens não escolheriam. Talvez no final nós vamos fazer um resumo de todos nós aqui, para tirarmos conclusões, se nós seríamos escolhidos pelos governadores, se nós seríamos escolhidos pelos presidentes, se nós seríamos escolhidos para alguma missão importante na área política, na área da educação, da saúde, em algum ministério. Porque isso cabe uma reflexão. Porque as pessoas mais
rejeitadas, menos vistas pela sociedade, são exatamente as pessoas que Deus escolhe. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus faz assim? Porque Deus, Ele tem capacidade de incutir nas pessoas, quando elas permitem que isso aconteça, quando elas passam a depender de Deus. Então Ele tem poder de incutir nas pessoas uma capacidade sobrenatural, usando, é claro, a capacidade natural que a pessoa tem, mas que ninguém faria isso, somente o Criador que tem poder para fazer isso. Por isso que nós lemos um texto onde Paulo diz que Deus não escolheu muitos de nobres nascimentos, Deus não escolheu muitas pessoas com grandes capacidades, Deus não escolheu as pessoas mais poderosas da terra. Por quê? Porque Deus escolhe as pessoas que a sociedade rejeita, e elas desempenham, quando totalmente rendidas a Deus, entregues nas mãos de Deus, elas desempenham trabalhos que assustam as pessoas lá fora, e até a própria escolha assustam as pessoas lá fora, porque os sábios desse mundo não escolheriam a mim e a você para grandes tarefas, para desempenhar funções que influenciassem o mundo, né? Ninguém escolheria alguém de nós para ser um presidente de um país, porque não temos à vista deles capacidade nenhuma para tal. Mas Deus nos escolheu. Deus te escolheu. Eu quero com vocês aqui analisar alguns personagens da Bíblia, não é? Que foram escolhidos por Deus, e eu não vou ter tempo para discorrer tanto sobre nenhum deles por causa do tempo, mas são personagens que todos vocês conhecem. Vamos pensar, é claro que você pode pensar em outros personagens além destes, mas vamos pensar, por exemplo, em Caleb. Diga Caleb. Então, esse homem foi um dos assessores de Moisés juntamente com Josué, e que, aliás, dos 12 espias que foram enviados a Canaã, foram os únicos 2 que perseveraram na fé em Deus, e por isso eles sobreviveram. Quem persevera na fé em Deus sobrevive a todas as batalhas, lutas, tentações, provações, porque Deus atua na vida dessa pessoa através da fé que ele possui em Deus. Então Caleb tinha quantos anos quando foi lá espiar a terra? 40 anos. Mas eles só entraram na terra 45 anos depois. E quantos anos tinha o Caleb? 85 anos. Vocês sabem que, ainda que alguns aqui não concordem com o meu conceito, mas você sabe que quando as pessoas vão ganhando idade, existe um conceito natural, é biológico, né? Eu estou ficando velho, eu não tenho mais a capacidade que eu tinha quando era jovem, e alguns até retrocedem, dizendo: aos meus 18 anos
Mas você sabe que idade não é desculpa para não conquistar as coisas. Idade não é desculpa para dizer eu não posso mais. A Bíblia diz que tudo quanto vier às suas mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. Então, se as nossas forças tendem naturalmente a diminuir, a nossa capacidade espiritual, ela pode aumentar. E se a nossa capacidade espiritual aumenta, nós conseguimos sobrepor as dificuldades naturais que nós temos. E isso é milagre de Deus, pois o Salmo 92, 14 diz: na velhice ainda darão o quê? Frutos. Você que tem uma certa idade, você não é uma árvore seca, você não é uma árvore morta, você é um rebento, você é uma árvore viva. Então você pode produzir em qualquer idade. Por isso que Caleb, 85 anos. E tem outra coisa mais interessante: certamente ele sabia que ele ia envelhecer. Ele sabia, Caleb sabia que ia envelhecer. Porque quando ele foi espiar a terra, ele viu lá a terra lá de Hebrão, onde tinha Enaquins, aonde tinha uns gigantes, mas era a terra melhor. Quem tem medo de gigante vai escolher, sabe o que? A periferia. Quem tem medo de enfrentar gigante vai escolher a pior terra, porque a pior terra não tem os gigantes. Tem um exército, tem um grupo de pessoas fracas, porque os fracos não enfrentam gigantes. Os fracos escolhem a pior terra, porque não tem gigantes. Mas os fortes, eles escolhem a terra melhor, ainda que tenham gigantes. E o Caleb escolheu a melhor terra e disse: Moisés, e ainda é o seguinte, fez Moisés jurar que quando entrasse lá, aquela terra seria dada a ele. E ele sabia que ia envelhecer, porque ele não sabia o tempo que duraria para que isso acontecesse. Mas com 85 anos, quando Josué fez a partilha da terra, o Caleb disse: Josué, lembra que teu senhor Moisés jurou comigo que daria aquela terra de Hebrão. E agora, com 85 anos, o Caleb disse o quê? Eu ainda sou forte. Eu ainda sou forte. Se você tiver dúvida, você pode ler Josué 14, do 9 a 12, que não dá tempo para ler. Mas esse homem, ele tinha certeza de que, envelhecendo, ele não enfraqueceria. A sua fé aumentou todos os anos. E ele chegando lá, ele disse: eu ainda sou forte. A Bíblia diz: diga ao fraco ser forte. Então a idade não é argumento para a pessoa dizer: eu estou limitado no reino de Deus, porque eu não tenho mais a força que eu tinha da minha juventude. Outra pessoa que nós aprendemos uma lição, que Deus usa os improváveis. Lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículos 2 e 3, fala da história daquela menina escrava, aquela escrava que foi para a casa de Naamã, o general do exército sírio. Aquela escrava, quando chegou lá, que viu que o seu senhor era leproso, ela imediatamente começou a falar com a sua senhora, uma escrava, e dizia ela para a sua senhora: se o meu senhor Naamã for lá em Israel ter com o profeta, ele vai ficar curado da lepra.
uma menina escrava, o que ela tinha que fazer? Cuidar das coisas da sua senhora, limpar a casa, arrumar, lavar, passar. Ela não tinha que se preocupar com aquele general, com aquele senhor, que tinha inclusive ido lá em Israel, escravizado uma parte do seu povo, uma parte da sua nação, e trazido ela como escrava, tirou sua liberdade, tirou sua identidade. Ela não tinha que se preocupar com aquele senhor, se continuasse leproso ou não. Mas, irmãos, até os nossos inimigos, nós temos que nos preocupar com a alma deles, porque nossa responsabilidade é com as suas almas. Aqueles que não nos amam, que são nossos inimigos, que não querem o nosso bem, mas nós temos que oportunamente dizer de uma forma direta ou indireta, para que lá chegue a mensagem de Deus, que Jesus Cristo salva, que Jesus pode mudar a história da vida deles, que Jesus pode converter o coração deles. Aquela menina não ficou com raiva, com ódio do seu Senhor. Ao contrário, ela tinha pena dele. Ela tinha compaixão dele, porque via que era um general, tantas divisas, tantas conquistas. A Bíblia conta a história desse homem que Deus que dava vitória para ele, aonde ele ia, em qualquer nação que ele fosse, ele conquistava aquela nação. Mas também era leproso, e essa menina não desistiu, até que um dia Naamã foi lá com o seu governo e disse: eu vou lá em Israel, lá diz que tem um profeta que cura lepra, então escreve uma carta. Não vou contar a história, mas é uma história muito linda. Mas o importante, a ênfase do que nós estamos falando é: Deus usa os improváveis, aqueles que ninguém dá valor. Deus usou ali uma escrava que estava fora de sua terra, fora do seu país, fora de sua família, que tinha perdido todo o vínculo social com a sua família, com parentes, mas ela não deixou de falar. E olha o que aconteceu. Resumindo, o Naamã foi curado da lepra. Diga glória a Deus, aleluia. Outra personagem muito importante é aquela missionária lá de Samaria, lá de João 4, né? Essa mulher era uma mulher que teve 6 maridos, porque Jesus disse: você já teve 5 e o que tem não é seu, então 5 mais 1 é 6. 6 maridos. Era leviana. Aquele encontro que ela teve com Jesus lá no poço, não é? E ela foi mudada ali ela se converteu, e naquele mesmo momento ela se tornou uma missionária. Às vezes as pessoas se convertem e pensam que tem que aprender, fazer um curso para aprender a falar de Jesus, não é? E tem que fazer até talvez um curso de teologia. Aliás, falar nisso, ontem o meu genro, o Isaac, lá se formou em teologia básica, e nós mandamos uma mensagem para ele: agora você prossiga, né? Não, vou fazer agora bacharelado. Falei: vai em frente, vamos estudar a palavra de Deus. Mas não é isso, não. Desde o momento que você entregou sua vida a Jesus, você está salvo. E agora você fala da salvação para todo mundo, não é? O cego de João 9 disse assim: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas quem foi que te curou? Não sei, um homem. Depois descobriu que era Jesus, foi um homem chamado Jesus. Ele foi lá com a saliva e pegou um pouco do pó e fez um lodo, passou nas minhas vistas e disse: vai lá no tanque de Siloé e lava. E eu fui, lavei e voltei vendo, agora estou enxergando. Então ele testificou até diante dos fariseus, dos judeus,
sob pena de ser morto. E chegou um tempo que eles queriam até matar o cego, matar o ex-cego, né? Mas ele não parou de testificar. Então, e essa missionária de João 4, depois que ela teve aquele encontro com Jesus, você sabe que ela se tornou uma missionária na cidade toda de Samaria. Aleluia. E as pessoas vinham ver Jesus e ouvir Jesus e diziam: agora, não é nem porque ela falou, não é pelo testemunho dela, não, é porque nós mesmos temos crido que esse é Jesus, é o Salvador do mundo. Observe, irmãos, pessoas improváveis. Quem é que escolheria aquela mulher leviana que tinha 5 maridos e tinha um outro agora que ela tinha tomado? Ela tomava os maridos das mulheres. Isso é uma desgraça. E quem escolheria aquela mulher para ser uma missionária? Mas Jesus escolheu ela. Improvável, né? Improvável. Agora, voltando ao Velho Testamento, aquela viúva lá de Sarepta de Sidom, aquela que sustentou lá o profeta Elias no tempo da seca, diz que foi 3 anos e meio. Então a gente não sabe qual é a localização temporal que aconteceu, né? Aquela virada, a segunda parte da seca, né? Mas eu imagino que uma nascente com muita seca, ela não dura mais do que uns 2 anos, 1 ano e meio a 2. Vamos dividir o tempo de 3 anos e meio em 2 partes, né? Então o que acontece? 3 anos e meio dá 72 meses, é isso mesmo? Vocês são bons de matemática, né? 72 não, 36, 42, né? Por isso que eu confiei na matemática de vocês. Então o que é que aconteceu? A metade do tempo o profeta foi sustentado por aquela mulher pobre. Quem é que vai procurar uma casa de uma mulher pobre, uma viúva pobre que tem um filho, né? E que depois inclusive morre também, e o profeta ressuscita, né? Quem é que vai com necessidade bater na casa de uma viúva pobre? Quem é que bate na casa do pobre quando ele está com necessidade? Ele faz primeiro ele olha a casa. Se é uma casa bonita, é rica, ele olha lá se tem garagem, se tem um carro ali na garagem, até o tipo de carro ele analisa, ele avalia. Então, quando uma casa bonita, um carro 0 quilômetro, não é? E ele então faz uma avaliação, aqui tem como me ajudar. Mas quando secou lá a nascente, né, lá em Querite, Deus falou com o profeta: você vai para as bandas de Sarepta de Sidão, que eu ordenei a uma viúva que te sustente. Certamente, irmãos, tinha muitas viúvas ricas lá, muitas viúvas ricas, tinha muitas famílias ricas, que mesmo diante da seca, das dificuldades, eles poderiam importar alimentos de outros países. Vocês observam que nessa crise que nós vivemos, né, graças a Deus estamos superando essa crise da pandemia, o salário dos pequenos foram atingidos, mas dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados, senadores, ministros, não mexeu nem um centavo. Então eles continuaram viajando para a Europa, continuaram viajando para a Europa, para a Ásia, para todos os lugares do mundo. Muitos deles têm casas fora do Brasil, eles continuaram indo para lá e voltando. Se nós não conseguimos viajar de avião para fazer uma viagem, um turismo, né? Mas eles foram. Então eles não sentiram isso. Quem é que sentiu? Quem ganha pouco, os que estão aqui da classe média para baixo. Eles não sentiram.
Então naquele tempo tinha lá muitas viúvas ricas, muitas famílias ricas, mas Deus falou para o profeta Elias: eu ordenei a uma viúva que te sustente. Quando Deus ordena, é importante isso, amados. Quando Deus dá ordem para alguém te abençoar, essa pessoa pode ter muito menos do que você, mas Deus vai fazer um milagre na vida dela, e ela vai ser usada para te abençoar. Com aquilo que você pode ter muito, mas ela não tem, mas Deus vai dar para ela e ela vai dar para você. Foi assim que aconteceu. Eu ordenei, disse Deus, e quando Deus dá uma ordem, acontece. E aconteceu. Quem sabe nesta noite Deus está dando uma ordem para você ser abençoado, talvez por alguém que você nem imagina. Você nem imagina, mas quem sabe que também Deus está dando uma ordem para alguém ser abençoado por seu intermédio. Então receba esta bênção de forma ou de outra, porque ajudar também é bênção, não é só receber não. Então o profeta saiu de lá, porque não tinha mais água, não é? Porque os corvos traziam lá o sanduíche toda manhã e tarde para ele. Saiu e foi entrando na cidade. Chegou lá, ele viu uma viúva, pobre, e pela a aparência dela, dava para ver que ela não tinha nada. A roupa, quem sabe descalça, pobre. E Deus falou com ele: é esta viúva que vai te sustentar. Aqui não fala nada sobre esse detalhe, sobre a reação do profeta Elias. Mas irmãos, quem confia em Deus não olha as aparências. Quando você vê uma pessoa e você acha que ela não tem aparência de te ajudar, de te abençoar, mas se Deus ordenou que ela te abençoe, não importa a aparência dela, não importa a capacidade dela. Eu tenho uma lembrança de que quando minha mãe, ela não era aposentada, um dia uma senhora, uma irmã da igreja, analfabeta, um dia passou lá em casa e disse para minha mãe o seguinte: Dona Lúcia, o nome da minha mãe, Dona Lúcia, a senhora vai se aposentar. Ela não entendia nada de aposentadoria, tenho certeza, humanamente falando. A senhora vai se aposentar, a senhora faça o seguinte: a senhora lava a roupa aqui para a vizinha, pede ela para assinar uma declaração que tem 7 anos que a senhora lava a roupa para ela. E a minha mãe foi lá e pediu para assinar uma declaração. Ela assinou, foi lá no INSS. No mesmo mês de maio, no mesmo mês, não lembro exatamente o dia, mas em questão de 15 dias, já minha mãe estava aposentada. Quem falou isso para minha mãe não foi um advogado especialista no assunto, não foi uma pessoa simples e não entendia nada de aposentadoria. Foi uma revelação? Foi, mas quando Deus fala, Ele revela. E Deus revelou para aquela irmã que desta forma minha mãe ia se aposentar. E quando a minha mãe passou para o Senhor, eu e meu irmão fomos lá no INSS levar a certidão de óbito para dar baixa, e ainda tinha uns trocadinhos lá que nós recebemos. É assim que Deus age, irmãos. Ele usa os improváveis, Ele usa aqueles que não são, para reduzir a nada os que são. Agora nós temos que avaliar o seguinte: o profeta acompanhou aquela viúva, porque Deus falou: é esta viúva, eu ordenei a uma viúva. Quando ele viu a viúva,
o Espírito comunicou com eles: esta é a viúva. E sem hesitar ele foi acompanhando ela. Chegou na casa da viúva. Imagine que casa, né? Imagine a casa daquela viúva. Imagine o tamanho da sua despensa. Chegando lá, a viúva entrou e disse, ele falou: me dá um pouco de água. Ela disse, e depois ele disse: agora me dá também um bolo, eu estou com fome. Aquele dia ele não tinha comido, tinha viajado o dia todo para chegar lá naquela casa, lá da nascente. Me dá um copo de água. E ela foi buscar água. Me dá um bolo também, que eu estou com fome. Mas, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, a tua serva só tem aqui um pouquinho de farinha. Aí vou fazer um bolo, né, para mim e outro para o meu filho. 2 bolos. Não estou falando de bolo, não, aquele bolinho assim, sabe? E então ele disse: você faz como você falou, porém com uma condição. Primeiro você traz para mim. Aí que muitas pessoas não entendem que quando você atende, quando a pessoa atende o servo de Deus, Deus entra com provisão na vida daquela pessoa. Deus entra com milagre. Muitas pessoas não entendem. Falam: eu falei para mim primeiro. Só tinha 2 bolos, um para ela e outro para o filho. E se ela desse o bolo para o profeta, quem não ia comer o bolo? Ela ou o filho? Não, mas a história não termina aí. A história continua. Então o profeta diz: faça o que você disse, com uma condição: traga o bolo para mim, porque assim diz o Senhor. Glória a Deus. Assim diz o Senhor: o azeite não vai acabar da sua botija, nem a farinha da panela, até que chova sobre Israel. E ali ficou os 3, a viúva, o filho e o profeta, comendo milagrosamente. O importante, amados, é você viver milagrosamente, é viver de milagres. Porque para viver de forma natural, em cima daquilo que você naturalmente tem, naquilo que você sabe, naquilo que você vive, nessa rotina de vida, isso aí, irmão, até os ímpios vivem. Até os ímpios vivem. Você conhece tanta gente aí que vive em cima daquilo que tem, porque ele só crê no que tem. Mas quem crê em Deus, crê que o milagre vai acontecer e não vai faltar, porque tem o Senhor como seu pastor, porque essa pessoa é ovelha de Deus, e Deus é o nosso pastor e não nos faltará nada. Então as nossas previsões não são em cima do que nós temos, é em cima do que nós cremos. Por isso que não faltou mais nada naquela casa. Todos viveram o tempo todo, choveu, e aí as coisas aconteceram. Agora eu quero falar sobre outra viúva. Outra viúva. Essa viúva, ela quase sempre ela é mal interpretada a sua ação. Quase sempre. Sabe qual é? A viúva pobre que deu oferta maior. A viúva pobre que deu a maior oferta. Quantas vezes as pessoas trazem uma moeda, isso não é censurado, mas dizendo que deu a oferta da viúva pobre. Você já ouviu isso? Quem nunca ouviu? Todos nós já ouvimos. Mas essa viúva, Jesus sentado lá no altar, do lado do gasofilácio. Aliás, salvo engano, a palavra está na frente do gasofilácio, olhando as pessoas que vinham na fila para entregar suas ofertas. E a Bíblia diz claramente
que os ricos depositavam grandes quantias. Mas chegou uma viúva que depositou aquelas 2 moedinhas. E aí Jesus diz: esta viúva pobre deu maior oferta do que todos, porque os demais colocaram o que sobrava. Ela deu tudo. Tudo é o que? Todo o seu sustento. Ou seja, aquela mulher, ela ficou sem nada. Ela só tinha aquilo. É tão pouco. É tão pouco. Parece que a pastora pregou outro dia e falou aqui sobre o valor daquelas 2 moedinhas. O que valia centavos. O que se comprava com aquilo. Mas Jesus disse: ela deu a maior oferta do que todos. Quem é que Deus usa? Os improváveis, aqueles que ninguém avalia, aqueles que ninguém valoriza. São estes que Deus usa. E Deus usou essa mulher para dar a maior oferta de todos aqueles contribuintes. Todos os contribuintes, os fazendeiros, os poderosos, ricaços, né? Os funcionários públicos de alto escalão, todos eles trouxeram ali suas ofertas grandes. Mas quem deu a maior oferta foi aquela viúva pobre. É assim que Deus faz. Deus usa as coisas fracas para envergonhar as fortes, as coisas loucas deste mundo. Deus usa as coisas improváveis. Não imaginamos como essa pessoa vai fazer isso, como ela conseguiu fazer tal proeza, mas é porque Deus usou ela para fazer. Glória a Deus. Porque quando Deus usa uma pessoa, ela surpreende. Ela surpreende, porque ela faz coisas que ela mesma imagina que ela não consegue, mas ela acredita. Se acredita, consegue. Se acredita, consegue. Eu estou me lembrando de uma matéria que estou estudando recentemente, que diz: tem coisas que nós não sabemos que sabemos, mas nós sabemos. Tem coisas que nós não sabemos que cremos, mas nós cremos. É só dar uma investida. Lembro que quando o Josué foi atravessar o Jordão para entrar em Canaã, os sacerdotes tinham que colocar o pé na água. Aí então o Jordão se abria. Se eles ficassem ali esperando que o Jordão se abrisse, eles estavam lá até hoje, não tinham entrado. Mas Deus havia falado para o Josué: fala aos sacerdotes, quando chegarem lá com a arca que vai na frente, coloque o pé na água, porque eu vou abrir o Jordão e eles vão passar o Jordão a pé enxuto para o outro lado, para a terra prometida. Você quer entrar na terra prometida? Põe o pé na água, põe o pé na frente, dá o passo seguinte, que você vai ver que o milagre vai acontecer. Deus vai agir, Deus vai operar. Glória a Deus. Mas não ficar aí parado esperando que o milagre aconteça. Não. Eu sempre me reporto e hoje eu estava pensando quando nós construímos uma casa lá em Campos com 36 dias, está lá até hoje. Eu sinceramente amaria levar todos vocês lá para ver um milagre lá. Quanto dinheiro nós tínhamos? Nenhum centavo. Nenhum centavo. E naquela época, 22, 24, uns 25 anos atrás, custou R$8.000 a construção. R$8.000. Não tínhamos um centavo. Você acredita que um só homem deu R$4.450? Uma só pessoa? Você acredita que os caminhões, eles paravam na frente do nosso terreno e despejavam lá tábua, vergalhão, cimento,
Eu não sabia de onde vinha. Quando eu estou, pastor, colocaram isso aqui, mandaram aqui, mas quem foi? Aí eu descobri que era um irmão lá da igreja, era uma irmã. Você acredita que o conselho da igreja disse: olha, pastor, construa a sua casa, porque no bairro bem vizinho tinha um terreno da igreja. Eu disse: eu construo no terreno da igreja, eu construo no meu terreno, para mim não faz diferença. E aí os irmãos disseram: não, pastor, eu construo no seu terreno. Para mim não fazia diferença. Levei para a assembleia da igreja, assembleia geral, toda a igreja votou: pastor, construa no seu terreno. E aí nós fomos despejados, não, mas estava em iminência de despejo, porque o administrador do apartamento, o senhor apresenta aqui, conhece a história? O administrador disse: ó, senhor José, eu só tenho um mês para sair do apartamento. No dia 18, só faltava 12 dias para terminar o mês, e eu então fui lá e começamos a construção, e sem dinheiro, sem nada, e de repente Deus abriu todas as portas, mas nós colocamos o pé na água e o Jordão se abriu. O Jordão se abriu. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você fica fazendo muitos planos. Tudo bem, tem que planejar, tem que calcular, mas tem hora que você tem que meter o peito, você tem que ir em frente. Você dá o passo seguinte e você vai ver que a porta já está aberta. Já está aberta. Lembro-me de uma história interessante de um rei, que ele era um rei generoso, porém palavra de rei diz que não volta atrás. Então tinha lá na sua fazenda, lá no seu reinado, tinha um moço que ele gostava muito dele, mas ele cometeu um crime, e o crime era punição com a morte, era pena de morte. E o rei então pensou como ia fazer, o mesmo caso de Nabucodonosor, né, com Daniel, né? Ficou a noite lá sem dormir, pensando como salvar Daniel, mas tinha assinado um edital e não tinha mais como mudar. E aquele rei então pensou como salvar e disse: tem uma coisa, eu vou colocar você dentro de uma casa, toda fechada, mas tem um lugar que você pode sair. Se você conseguir sair dessa casa, você não vai morrer, o seu crime será perdoado, vou te dar indulto. E colocou o homem lá dentro de casa, fechou tudo, foi embora. E o homem ficou lá rodando a casa. Imagina que ele observou tudo quanto é cantinho daquela casa, procurando o quê? Um lugar para fugir. Mas ele não achava. E os dias foram se passando, e chegou o momento de o rei determinar ou a sua sentença ou o seu indulto. E quando foi lá, o homem continuava dentro da casa. Ele procurou em tudo quanto é lugar uma rota de fuga, e ele não achou. Você sabe onde estava a rota de fuga? Na porta principal da casa. O rei só encostou a porta, não fechou. Fechou tudo, mas não fechou a porta principal, só encostou. Como é que ele ia imaginar que aquela porta era uma rota de fuga? Então vamos aprender essa lição. Vamos imaginar que essa porta aí, que parece estar trancada, é uma rota de fuga. É por onde Deus vai salvar você,
é por onde Deus vai salvar a sua família, é por onde Deus vai fazer um milagre na sua vida, é por onde Deus vai restaurar a sua saúde. Glória a Deus, glória a Deus. É o improvável, né, Henrique? É o improvável. É o improvável, aquilo que você não imagina. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e os seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. Então nós vamos imaginar Deus como a gente imagina a gente mesmo, ou como você imagina seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo. Imagine Deus como todo-poderoso, como Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos imaginar um Deus bondoso, misericordioso, perdoador. Se você pecou, você não está derrotado nem desgraçado. Jesus te perdoa, Jesus te salva, Jesus te restaura. Aleluia. Bom, como o tempo está expirando, mas vamos lembrar rapidamente dos 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, você já parou para imaginar o perfil, a formação cultural daqueles homens? Tinha lá um funcionário público, né, que era o Mateus, né? Um funcionário público, né, que recebia os impostos. E os outros lá, quem era? Pescador, né? Homem da roça. Eu, quando vivi a minha infância lá na fazenda dos meus pais, nunca imaginava. Eu tinha sonhos. Eu sou um sonhador. Sou um sonhador. Eu não sei aonde é que Deus vai me levar, mas eu tenho sonhos. Agora, o importante é que eu tenho que sonhar. Irmã Cláudia, glória a Deus, que você falou aí, irmã Cláudia. Eu tenho uma mensagem que fala assim de uma criança sonhadora. Eu não sei se está por aí. Eu tenho uma mensagem para as crianças agora. Na terça-feira vai ter uma festa aqui muito linda, em homenagem ao Dia da Criança. Você já pode ver alguma coisa aí, ó, que a irmã Cláudia, a sua equipe, está fazendo, né? Está colocando ali para você ter já uma visão do trabalho de terça-feira. E você ajunta a criançada lá, né? Da sua família, dos seus parentes, dos vizinhos, e traga todo mundo às 3 horas da tarde aqui, né? Para reunião aqui em homenagem ao Dia da Criança. Mas tem uma mensagem que eu estava vendo lá sobre criança sonhadora, né? Eu tinha sonhos, eu queria ser muito rico, né? Então eu queria ser muito rico, mas eu fiquei rico. Eu fiquei rico porque eu não posso comprar todo mundo, e se eu pudesse eu não seria salvo, mas Jesus me salvou. Então me deu o Espírito Santo, né? Me chamou para o ministério. Então isso é riqueza, que é uma riqueza maior do que a nossa salvação, do que a sua salvação. Então você está salvo, está salva, minha irmã. Dá glória a Deus que você é muito rico, você é muito rico, você é poderoso. Até o diabo tem medo de você. Você tem autoridade sobre os demônios, né? Sobre os espíritos imundos. Jesus disse: eis aí, eu vos dei poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Os poderosos dessa terra não têm poder sobre os demônios, eles correm dos demônios, eles são vítimas dos demônios. Mas os que servem a Deus, os salvos em Jesus, eles têm poder sobre os demônios, têm autoridade sobre o mal. Diga glória a Deus. Então os 12 apóstolos, depois você faz uma avaliação da estrutura social, financeira, cultural deles, e Jesus foi escolhendo um por um, até formar os 12. Depois teve um que traiu, mas foi substituído lá em Atos por Matias. Agora vamos encerrar. Deixa Deus agir na sua vida. Libere Deus para operar em você e através de você. Libere. Dá um sinal verde para Ele. Dá um sinal verde para Deus. Entregue-se a Ele.
renda-se a Ele, curve-se diante dEle e diga: Deus, eis-me aqui, eu estou aqui, me use. Ele vai pegar essa carcaça e vai usar de uma forma tão extraordinária que você vai ficar abismado e vai dizer: não é possível, Deus fez isso através de mim. Fez, faz e fará. Quem sabe alguns de vocês que estão aqui, em pouco tempo adiante, vão estar pregando, vão estar ganhando almas, quem sabe vão estar expulsando demônios, vão estar ressuscitando mortos, paralíticos, cegos, surdos, mudos, vão estar curando todas essas pessoas, mas somente você entregar-se a Deus, somente isso. E Deus está esperando a decisão de todos nós, a decisão de todos nós. No Isaías 64, esse eu até escrevi aqui: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. O barro, nós somos o barro, mas o oleiro é Deus. Então Ele pode quebrar, Ele pode consertar, Ele pode restaurar, Ele pode renovar, Ele pode fortalecer, Ele pode revigorar. Aos 90 anos, Sara deu à luz um filho, e Abraão 100. E a Bíblia diz claramente, isso é óbvio, né? Mesmo naquele tempo, que as pessoas viviam mais tempo, tinham cessado o costume das mulheres. E Abraão, um velho amortecido. O que está morto, Deus pode ressuscitar. Deus pode restaurar. Então nunca diga: não aguento, não suporto, não consigo. Nunca use esses palavrões num sentido espiritual. Vamos aprender como Paulo, Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Com a força que Cristo me dá, eu posso vencer qualquer situação. Você é invencível. O diabo sabe disso, só que ele nunca desiste de tentar mentir para as pessoas, dizendo: você não consegue, você não consegue, você não consegue. Mas você decididamente afirma: eu consigo, eu posso todas as coisas, Deus está comigo, Deus vai me dar vitória, eu vou conseguir sim, eu vou vencer essa batalha, eu vou passar essa crise, eu vou superar tudo isso, eu vou triunfar. Deus enxerga muito além das nossas capacidades e aparências. Quando o profeta Samuel foi lá escolher na casa de Jessé um rei para substituir Saul, então o primeiro que veio lá foi quem? Abinadab. E o profeta olhou e disse: é esse. É claro que não vai aqui a avaliação de aparências, de estatura, mas nós olhamos, irmãos, pela estatura, pela aparência. Portanto, quando alguém vai fazer uma entrevista lá no RH de qualquer empresa, faz uma avaliação natural, intelectual, profissional da pessoa. E se a pessoa tem uma aparência tímida, geralmente eles não dão muito crédito. Eu tenho agora em mente, viver uma história interessante, rapidinho aqui, vamos, viu? História interessante. Quando eu estava em Campos, nós participávamos do Conselho de Pastores, e nós fizemos uma vez uma reunião, uma assembleia, com todas as igrejas, ministérios, numa igreja lá muito grande da cidade, que comportava milhares de pessoas. E então, na hora, o dirigente, eu não digo o nome, mas cujo nome me vem à memória, ele disse assim: eu quero cantar esse hino, aquilo que às vezes a pastora escolhe aqui, eu quero cantar esse hino.
E às vezes eu também, aliás, o Jefferson está me devendo o hino, me dá mais uma chance. É oportuno cobrar, né, Jefferson? Eu pedi que ele cantasse Ensaio Assassino para cantar naquele vozeirão dele. Então, aí veio lá, irmãos, nem imagino o Valdirene, uma mocinha, uma jovenzinha, olha, até parecia anã. E quando o dirigente olhou para ela e disse: você vai reger esse hino? Ela disse: eu vou. E todo mundo percebeu que ele não conseguiu imaginar a capacidade dela, não conseguiu medir a capacidade dela pela estatura física. E olha, diga-se de passagem, ela regeu o hino, a igreja chorou, o Espírito Santo caiu, entendeu? Foi uma coisa extraordinária. Então o Samuel olhou lá e disse: Abinadab, esse aqui, esse é o futuro, esse é o sucessor de Saul. Aí Deus falou: Samuel, não olhe a aparência, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então nunca nós podemos avaliar a capacidade de uma pessoa pela aparência, pela condição física, pela idade, pela cor, pela estatura. Nunca. Porque o Elias, quando viu aquela viúva, ele não hesitou, dizendo: Deus havia ordenado vou ordenar uma viúva, então é essa viúva que Deus ordenou. E ele não sabia a condição dela, mas ele sabia pela aparência que ela não poderia não ter uma condição, mas ele confiou, ele acreditou. Deus enxerga além das aparências, além da nossa capacidade. Minha irmã, meu irmão, Deus está vendo você uma pessoa vitoriosa. Deus está vendo você, meu irmão, uma pessoa conquistadora. Deus está vendo você no futuro. Deus está vendo o seu futuro, que é muito glorioso. E Ele está investindo em você, Ele está investindo em nós. Deus é a única pessoa neste universo que investe 100% no ser humano, na obra das suas mãos. Quem sabe, se você fizer uma pesquisa desses artistas famosos, pintores famosos, né? Você vai descobrir que tem muita obra de arte que até eles mesmos não deram crédito, e hoje são obras de arte renomadas no mundo inteiro, que valem milhões e milhões de dólares. Mas eles pintaram: isso aqui não vai valer nada. Mas de repente essa obra ganhou a aceitação, né, do mundo inteiro. Então Deus, quando fez eu e você, Ele disse: é muito bom, eu vou investir nesse ser aqui. Eu investi tudo. Ele investiu Jesus, o Filho dele, investiu a terra Deus deu aos filhos dos homens, Deus deu a terra para nós. Então, meu irmão, minha irmã, não se sinta menosprezado, porque a sociedade te descarta, te põe para fora, te põe para o escanteio. Não olha para você, não procura você, mas você pode acreditar: Deus está investindo em você, Deus está acreditando em você, Deus está querendo usar você. A Bíblia diz que no Senhor nós faremos proezas. Vamos ficar de pé, por favor? Glória a Deus, graças a Deus, glória a Deus. Sabe que eu ouvi uma historinha interessante, que eu acho que muitos aqui conhecem, do menino que estava lá no aeroporto e sentado ali tranquilo, né? Quem sabe colorindo sua revistinha, né? Ali no aeroporto, sentado, e aquele pessoal tudo agitado: o avião vai sair, tá? E ele ali tranquilo. De repente avisou lá que era para formar fila para entrar. As crianças entram primeiro, e o menino entrou no avião e já sabia o seu lugar, sentou lá. Todo mundo entrou, sentou, fechou as portas, o avião decolou. E quando estava lá em cima, aí veio uma tempestade. E olha, a tempestade, todo mundo ficou com medo. Meu Deus, vai morrer todo mundo, esse avião vai cair.
E o menino lá quieto, colorindo a revistinha. E alguém ficou preocupado com o menino e disse: ô menino, você não está com medo não? Eu disse: não, estou tranquilo. Mas por que você está tão tranquilo? O piloto é meu pai. O piloto do seu avião é o nosso pai, é o seu pai. O piloto é o meu pai. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o nosso piloto é Deus. Ele está comandando o barco da sua vida, o avião da sua vida, a nave da sua vida, a espaçonave da sua vida. Levante as mãos e glorifique a Deus. O piloto é o meu pai. O piloto é o meu pai. Você está tranquilo porque o piloto seu, da sua vida, é Deus. Então você está sossegado. O piloto é o meu pai. Eu estou tranquilo porque o piloto é o meu pai. É o meu pai. O piloto é o meu pai. O piloto é o meu pai. Glorifique a Deus agora. Pode glorificar a igreja. Dá grito de glória para Deus. Levanta a voz e glorifica o seu pai, o seu piloto, o seu comandante, o seu Senhor, o seu rei, o seu dono. Aleluia. Glorificado seja Deus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nosso Deus. Engrandecido seja Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, nosso Pai celestial, nós oramos no nome de Jesus, agradecendo, meu Deus, a todas as coisas, porque a nossa capacidade vem do Deus, vem do céu. É o céu que reina, é o céu que comanda, é o céu que domina. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, pela tua palavra, pelo teu Espírito, pela tua presença. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Somos obra das mãos de Deus. Ele nos fez sua imagem e semelhança. Jesus restaurou aquela imagem ferida, perdida, ofuscada, mas o Senhor restaurou a nossa sorte, restaurou a nossa vida, salvou as nossas almas, perdoou os nossos pecados. Aleluia! Viva Jesus, o nosso Rei! Aleluia! Obrigado, Senhor. Que todos digam amém. Graças a Deus. Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.